fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Conceição? Ou se pode. Bom dia, Malu. Bom dia. Bom, vamos então já, né, começar o dia tão bem, né? Porque vamos para esse estudo tão gratificante que a gente já espera, né? Eu, pelo menos, espero esse horário para poder estudar, agradecendo ao Chico, a Emmanuel, a espiritualidade, por tudo que nos passa, que nos ajuda a trilhar o melhor caminho, que nos ajuda a dar força, que nos ajuda a seguir sempre pelo lado do bem, pelo lado melhor. Que Jesus abençoe esse nosso estudo, que a gente fique firme, que a gente possa continuar com muito amor, com muita fé, com muita vontade, para que possamos crescer cada dia um pouquinho mais. Que Deus abençoe, proteja o nosso estudo e a todos nós. Que assim seja. Muito bem, gente. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, cujo título é Modo de Fazer. E Emmanuel utilizou uma frase do apóstolo Paulo dirigida aos filipenses. Os filipenses eram os habitantes de Filipos, na Grécia. Daqui a pouquinho a gente já vê onde que fica. E ele diz o seguinte aos filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Resta para a gente descobrir que mesmo sentimento é esse, né, gente? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, em Jesus. Então, vamos descobrir que sentimento é esse, né, para aquilo que a gente faz. E o título, modo de fazer. Como fazer? Fazer com o mesmo sentimento que Jesus fazia, né? Começa por aí. Então, só para a gente ter uma ideia, gente, na segunda viagem de Paulo, ele não saiu mais, ele não saiu novamente só com a intenção de levar a palavra do Evangelho, mas também de arrecadar fundos entre as comunidades cristãs para ajudar a Casa do Caminho. Então, olha, dessa vez ele saiu aqui de Jerusalém, depois ele tomou o caminho aqui de Samaria, chegando até Cesareia, que é beira-mar, Cesareia Marítima, foi subindo, passando pelo Líbano, até chegar em Antioquia, na Síria, e o mesmo caminho que ele fez da primeira vez. Está muito seco. Desculpa. De novo, de Antioquia, ele foi para Tarso, que era sua cidade natal, sua família, seu pai ainda vivia ali, e foi dessa vez por um outro caminho, seguindo as mesmas comunidades que ele já tinha fundado anteriormente. Foi para Listra, passou por Derbe, por Listra, onde ele tinha conhecido Timóteo, sua mãe e sua avó, Lloyd Eunice, na cidadezinha de Icônio, outra Antioquia, só que agora da Psídia, porque essa região é chamada de Psíade, e até que ele chegou em Troade. Troade é essa região bem aqui no canto oeste da Turquia. Aqui a gente tem também um canal aqui, certo, gente? E desse lado aqui, nesses dois pontinhos aqui, fica atualmente a cidade de Istambul. Então, Istambul tem um pedaço na Turquia e um pedaço aqui no território já ocidental. De Troade, foi em Troade que ele conheceu Lucas. E como ele trabalhava como médico nas embarcações romanas, foi por meio dele que eles conseguiram pegar uma embarcação e descer na Grécia, em Filipos,
Então, Filipos foi a primeira cidade que ele chegou na Grécia. E ali, quando ele chegou em Filipos, isso está no livro Paulo e Estevão, ele encontrou um pequeno grupo de mulheres, crianças, senhoras, jovens, só meninas, só mulheres, fazendo orações às margens de um córregozinho. Até hoje, nesse local, tem uma pequena, assim, uma pequena marcação, tem restaurantes, tudo, que o pessoal vai nesse local, justamente porque é aí que Paulo começou a sua jornada em Filipos. A pessoa responsável pelo grupo de oração se chamava Lídia, ela produzia púrpura, e foi na casa dela que se formou a primeira comunidade cristã na Grécia. Tanto é que depois ela foi canonizada pela igreja como Santa Lídia, Santa Lídia. De Filipos, ele foi para outro canto, Anfípolis, desceu, foi para Pérea, chegou em Atenas, passou por Corinto, e aí pegou outra embarcação, desceu em Éfeso, onde moravam João Evangelista e Maria, mãe de Jesus, e depois outra embarcação, voltaram, desceram de novo em Cesareia, e ele voltou para Jerusalém. Então vejam que a volta foi bem maior, mas o propósito não era só levar a palavra do Evangelho, era arrecadar fundos para a Casa do Caminho, porque financeiramente a Casa do Caminho dependia exclusivamente das doações dos judeus que haviam se tornado cristãos. E claro que eles queriam levar as práticas do judaísmo para misturando com a mensagem de Jesus. E aí Paulo teve essa ideia de arrecadar fundos para que a Casa do Caminho não dependesse tanto da ajuda financeira dos judeus que haviam aceitado o Evangelho. Haviam aceitado o Evangelho, mas continuavam com as suas práticas do judaísmo, tá bom? Onde Paulo estava quando escreveu aos Filipenses? Ele estava em Roma, na primeira vez que ele foi preso. Tá? Então, está aqui, ó, e isso aconteceu no ano 61 depois de Cristo. Certo, gente? Então, essas são as informações a respeito desse trechinho, e agora a gente vai fazer a leitura do texto, tá? Eu vou sair daqui, porque depois a gente vai voltar aqui ainda, mais uma vez, e agora eu vou projetar o texto para a gente poder fazer a leitura. Maruísa, Oi. isso que eu ia perguntar, que você estava, a gente vendo no mapa a trajetória de Paulo, né, que realmente foi um caminho bem longo, quando ele pegava as embarcações, né, ele conseguia, entre aspas, uma caroninha, o resto ele fazia a pé? Tudo a pé. Ah, tá. Tudo a pé. A maior parte das vezes era sempre tudo a pé. Tem a Elaine que participou e eu esqueci de mandar o link para ela, gente, peraí. Deixa eu mandar para ela, que daí ela já quer entrar no estudo, eu esqueci de mandar para ela. Deixa eu só escrever aqui que ela pode entrar. Que a gente ainda está no comecinho. Eu esqueci de mandar para ela. Pronto. Muito bem, gente. Então, Ângela, você já leu uma vez, certo? Na semana passada. Então, hoje eu vou pedir para a Conceição fazer a leitura. Pode ser, Conceição? Pode sim. Vamos lá. Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda a mesma criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça,
é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Deixa Fazer só, algo... espera só um pouquinho, Conceição, deixa eu só aceitar aqui a Elaine. Pronto. E aqui voltamos no texto. Bem-vinda, Elaine, peço desculpas que eu esqueci de enviar o link para você, tá bom? Pode continuar aqui, então, no parágrafo 4 agora, né? Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. O que é tão difícil hoje, não? Então, Mas fazer o bem, sem ficar esperando tudo, fazendo com amor, ajudando conforme pode, seguir os passos dele. Nossa, nem contar nos dedos não dá. Não tem condição, não dá para contar nos dedos, não dá, porque sempre por trás existe algum interesse, sempre por trás existe alguma forma de se aparecer, sempre por trás vai haver uma crítica, um olhar ruim, quer dizer, não tem como, ele fez tudo, né, para ajudar cada um, para ajudar a coletividade, para ajudar a todos, mas assim, só pensando em fazer o bem, só que infelizmente o tempo passou, tudo passou, e infelizmente muito pouco se mudou, né, então, eu digo infelizmente, porque realmente nós mesmos, às vezes, deixamos de fazer coisas, não é nem proposital, vamos dizer assim, mas como nós cansamos de estudar e falar, a gente vive muito o dia a dia atrás de outras coisas, porque a vida às vezes exige isso da gente, e deixamos às vezes de fazer. Então, se a gente puder pelo menos seguir um pouquinho, né, tentar pelo menos um pouco, né, porque aqui ele diz que mesmo aquele que era preguiçoso, que não queria saber de nada, né, uma hora vai ter que fazer, né, não vai fugir disso, não adianta, pode ser preguiçoso, pode ser o que for, mas vai chegar o tempo que vai precisar fazer, de um jeito ou de outro. Então, é uma lição assim que a gente tem que trazer para a vida da gente, com muita dificuldade, sim, mas é o tal negócio, né? Cada dia um passinho, cada dia uma mudança, cada dia tentar lembrar de tudo que ele ensinou, de tudo que ele deixou, e tentar pelo menos uma pontinha do dedo, para a gente saber que ele vendo que a gente realmente está se esforçando para isso. E eu sempre falo do mesmo jeito, porque tudo vai da boa vontade de cada um de nós. Se a gente tiver essa boa vontade, alguma coisa nós vamos conseguir. Eu não digo tudo, mas um pouquinho nós vamos. Então, foi o que, né?
Foi É o que a isso gente... mesmo, Conceição. aí que tá. E o que menos tem hoje é força de É, vontade. é. Vejam que aqui, nessa lição, gente, Emmanuel destaca bastante o verbo fazer, Fazer, né? exatamente. Então, fazer, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas não é só saber o que fazer, é como Como fazer, fazer, exatamente. né? Então, esse como fazer é o que ele diz aqui, usando as palavras do apóstolo Paulo, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E claro, nós estamos muito longe desse padrão ainda, mas a gente vai ensaiando. Agora, o que eu já acho interessante, no primeiro e no segundo parágrafo, é que, de novo, o verbo fazer. Todo mundo faz alguma coisa na vida, enquanto encarnado. Raros não voltam à carne para desfazer o que fizeram. Só, só que tem que desfazer o que fez, porque fez mal feito. Certo, gente? Quando a gente faz mal feito, tem que fazer de novo. E aí ele diz, até mesmo o preguiçoso, que passa o tempo inteiro, fala assim, eu não sou uma pessoa má, não faço mal para ninguém, mas também não Mas faz também o não faz bem, bem. não é? Não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa de bem, mas também não faz o bem para ninguém. Então, olha o que ele fala, até essas pessoas que dizem isso vão ter que reencarnar para desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Ou seja, o preguiçoso tem uma aranha que vai construindo uma teia em torno dele próprio e ele vai ficar preso nessa teia. Vai ter que reencarnar de novo. Vai precisar desfazer isso para depois começar a fazer direito, não é? E depois, aqui no parágrafo 3, bom, já que a nossa situação é essa, no primeiro parágrafo, nossa situação é essa. Vamos ter que voltar para desfazer o que fizemos de errado. Até mesmo o preguiçoso, aquele que não faz nada, vai ter que voltar. Será que alguém faz direito e não precisa mais voltar? Ou não Ah, precisa reencarnar tanto? É a resposta que ele coloca aqui, olha. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Nós estamos no primeiro e segundo parágrafo. A gente está reencarnando para desfazer o que não fizemos bem, ou para corrigir. Só não passa por esse processo quem já aprendeu a agir, a fazer no padrão de Jesus. Né, gente? E qual é esse padrão? A resposta está aqui, olha. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. É o que a gente vem aprendendo, né? Só que não é fazer de qualquer jeito. Aí que está também, né? Aí Emmanuel fala, fazer como? Não espere remuneração, sem exigência, sem se mostrar, não precisa tirar foto para pôr nas redes sociais. Não é porque você está ajudando que você deve se achar superior aos outros e não esperar nenhum muito obrigado. E fazer as coisas com serenidade, sem estardalhaço, porque daí ele dá alguns exemplos do próprio mestre, que ele ajudou incessantemente, mas ele não fazia nenhum espetáculo. Ele não fez espetáculo nenhum. Ele tratava a todos com a mesma serenidade. Então, ele dá o exemplo da viúva, dá o exemplo de Zaqueu, a conversa com as criancinhas, a multiplicação dos pães, reergueu Lázaro do sepulcro, foi para o cárcere com o mesmo padrão de comportamento, serenidade e obediência a Deus, sem fazer nenhum estardalhaço, nenhum show, nada. Sempre com a maior naturalidade, com a maior serenidade. Era assim que Jesus agia. E é isso que Emmanuel nos convida. Não esquecer de agir para a felicidade comum
na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Essa linha infinita foi o que me chamou bastante atenção, porque a gente pensa que o nosso tempo é só o tempo que a gente tem aqui na Terra, né, gente? Mas a gente tem a eternidade pela frente. Então, realmente, os nossos dias, as nossas horas, não é só o tempo que a gente passa encarnado, é para sempre, né? O que mais, gente? Só que terminando, né? Olha o que ele fala, que lindo, gente. A glória de ser útil. Para Emmanuel, não é só nessa lição. Em várias lições ele dá esse destaque. A glória de ser útil, agindo como Jesus agia, no silêncio, sem esperar nada em troca, com serenidade, procurando compreender as necessidades do outro. Esse é o modo de fazer, como diz o título da lição. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ângela, Elaine? Eu acho que é tão bom, né? Eu acho que algumas pessoas devem sentir assim, você ser útil, né, Manu? É assim, parece que assim, vem uma felicidade dentro da gente quando a gente consegue ser útil de alguma coisa, seja como for, vai, uma palavra, um sorriso, sei lá, alguma Exato, coisa. É exato. tão bom, né, a gente sentir assim, que não, eu pude fazer isso, né? E, infelizmente a gente vê assim, às vezes as pessoas que fazem alguma coisa, e aí conversa com outras pessoas, fala, ai, hoje eu dei tal coisa para fulano, né? Uhum. E eu fui levar, quer dizer, ela fez, mas ela já está comentando o que ela fez, Já está né? fazendo uma propaganda, né? Exatamente. Então Isso. aí ela já fugiu um pouco, né? Ou Uhum. muito até do que realmente Jesus é, ensinou e do que ele fez, né? Porque É, ou você faz e se cala, ou então não faça, fica quieta então, porque você fazer e contar o que você fez, isso aí vem já aqui, perdeu a já oportunidade. perdeu o valor, como Exatamente. se fala, né? A mão, você faz com a mão direita e aí mostra com a esquerda, ou vice-versa, quer dizer, então aí não existe valor nisso, né? Uhum. Você já contou o que você fez, quer É, dizer, para as pessoas falarem para você, ai, como ela é boa, ai, como ela é legal, né? Ajudou fulano. Então aí já fugiu totalmente, já é, mudou tudo, né? Aqui Emmanuel fala também do fel, do desencanto, porque muitas vezes, quando a gente pode fazer alguma coisa por alguém, a gente, mesmo que a gente diga que não, a gente sempre fica esperando alguma coisa. Não que a pessoa dê muito, assim, diga muito obrigado e fique ali naquela louvação, naquela bajulação. Mas, às vezes, a gente quer ver o resultado daquilo que a gente fez para aquela pessoa. E como, às vezes, o resultado demora para chegar, porque a pessoa, às vezes, é imatura, não conseguiu compreender o valor daquilo que ela recebeu, a gente fica desanimado. E a gente fala, não vou mais fazer, ninguém liga porque eu faço, não vou mais fazer. Por isso que Emmanuel fala, aqui onde ele fala aqui em cima, né, gente, que ele fala que ele coloca aquela listinha, né, sem esperar remuneração, sem exigência, sem se mostrar, sem exibir superioridade, sem esperar nada, enfim, com o mais absoluto desinteresse. Faz o que precisa fazer e passa. Porque muitas vezes o resultado da ação vai vir só numa próxima existência, porque a pessoa ainda é muito imatura para reconhecer o bem que ela recebeu de alguém. Então, por isso que ele fala, a maior glória para nós é a glória de ser útil. Isso que é maravilhoso. Então, qual deve ser o nosso modo de agir, o nosso modo de fazer? Fazendo como Jesus fazia. Porque se a gente fizer como Jesus fazia, nós estamos fazendo da maneira correta, não vamos precisar reencarnar, pelo menos para corrigir aquele ponto positivo que a gente acertou. Certo, gente? Essa é a nossa lição de hoje. Algum comentário mais?
Ai, Maruísa, é o que assim, às vezes as coisas encaixam, né? Hoje no evangelho que eu faço toda quarta com a minha mãe, eu acho que tudo isso se resume ao nosso ego, sabe? Uhum. Enquanto a gente deixar o egoísmo dominar, porque por mais que façamos, mas no momento de uma prova, de uma expiação, ou de uma coisa que seja contrária ao que a gente queira, o nosso ego fala mais alto. Ah, Então, sim. então, a gente aprende, às vezes, é aquilo que eu estava comentando com a minha mãe hoje. Eu falei, mãe, quanto mais a gente sabe, mais Jesus vai cobrar da gente esse conhecimento no sentido assim, ei, você conseguiu entender a minha mensagem de amor? Como que está o seu coração com relação a mim? Você está segurando minha mão, mesmo que os seus dias não sejam tão bons? Mas aí o Uhum. que acontece? Quando alguma coisa sai contrária do que a gente quer, o nosso ego, o nosso egoísmo, que é o grande mal da humanidade, fala mais alto. Então a gente vê assim, puxa, eu sei, eu tenho conhecimento, ainda estou falhando Eu nisso. ainda estou caindo nisso de Caindo novo, né? nisso, aí você volta naquilo, Jesus, né, um espírito de uma envergadura que se submeteu a entrar num corpo material, sabe, Sim. passando que para ele não foi fácil, ainda Uhum. passava mensagens amorosas e a gente esmorece, né? Então é isso, é Pois é. seguir mesmo o que ele fala, né? E É. tentar deixar a nossa bagagem mais leve, aos pouquinhos, não vamos fazer correndo, mas tentar deixar mais leve, né, Maruísa? Isso, exatamente. E então, essa lição está mostrando isso para a gente, né? Não é só o que fazer, mas o como fazer. E o como fazer é fazer dentro do padrão do Evangelho, com um objetivo apenas: a glória de se sentir, de ter sido útil para alguém. Certo, gente? Nós já estamos aqui no finalzinho da nossa hora, então eu vou. Maruísa, Oi, olá, pois bom não. dia, gente. Eu Bom cheguei dia, Elaine. atrasada Pois porque não. eu estava na reunião errada. Na verdade, eu fiz uma agenda no meu próprio Google e É. acabei indo para uma reunião que eu marquei. Aham. Gente, a título, né, de contribuição, né? Em relação ao pensar, sentir, agir, né, essa tríade, e quanto mais Uhum. ela tiver congruência, melhor é para nós e para o outro, né? Você pensar, sentir e agir da mesma forma, você Aham. pensar, né? Manter o mesmo padrão, né? Exatamente, né? Porque tem gente que pensa de um jeito, fala de um jeito, faz de outro, né? Então, Exato. existe um esforço emocional muito forte para você manter essa pseudo, vamos falar, Isso. aparência, né? É. Em relação ao reconhecimento, gratidão, né? Vocês falaram de gratidão. A Uhum. gratidão, né? Eu sou uma estudiosa, né? Sou cientista, a Maruísa sabe, né? Uhum. A gratidão, né? Ela é uma força pessoal dentro de uma das virtudes, né? Uhum. Falando cientificamente. Então, quando a pessoa não possui essa força pessoal, ou ela possui um grau muito pequeno, da gratidão, né, temos 24 forças pessoais, ela passa o dia, se alguém lhe fizer algum bem, lhe fizer algum benefício, né, pode ser um favor, um Uhum. tempo expendido, não importa. Se a pessoa não tem isso, não tem essa força muito presente, para ela tudo bem, né, ela não agradecer. Mas se aquelas que têm, né, a força pessoal muito desenvolvida, ela precisa praticar aquilo no dia a dia, porque Uhum. senão ela se sente viva. Então, Maruísa, né, como você falou, tem gente que não tem essa evolução. Assim, Ainda né, são agora, ligeiramente. agregando, né, junto, tem gente que não tem essa força. E quando a gente não tem, né, nós temos 5 principais forças, e aquilo, ela passa o dia numa boa, né? Ah, tá, alguém fez alguma coisa, e não agradece, não se sente grato pela vida, ou né, por qualquer coisa, por Uhum. existir, por levantar, por abrir os olhos, a gente tem tanta coisa para agradecer, né? Sim. Ela não se sente, assim, para ela está tudo bem, né? Mas para aqueles que têm, é muito importante. Então, isso tem um sentido, né? Quando você Uhum. que tem gente que não tem essa evolução e tem gente que não tem essa força mesmo, né? Então, para ela está tudo bem. Uhum. É uma questão de amadurecimento mesmo, né, Elaine? Ou É, então, uma determinada hora ela vai se lembrar, ou ela vai despertar para os benefícios que ela recebeu e não deu valor.
Bom, gente, para nós finalizarmos, vou deixar essa imagem, está aparecendo aí para vocês? Tá. Tá? Então, vou pedir para a Ângela finalizar hoje para nós, pode ser? Pode ser sim, Maruísa. Você quer que eu leia a mensagem antes? Porque essa é uma frase, né? É É. uma frase no finalzinho. Pode ler, E aí só para eu já posso dar em seguida fazer a prece. Sim. Tá bom. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Que coisa mais linda, né? Felicidade comum, não é só a minha ou a sua, é a comum, a que abrange todos, né? Numa solidariedade, né? Num sentimento amoroso. Então, com essa frase linda de Emmanuel através do Chico, do livro Fonte Viva, nós vamos agradecendo humildemente ao Mestre amado Jesus por essa oportunidade, mas agradecendo mesmo do fundo do coração por ele ser tão gentil, tão paciente com a nossa caminhada, porque tantas vezes caímos, tantas vezes duvidamos que ele está de mão dada conosco, né? Porque o nosso ego acha que temos que ser os preferidos por entender ou conhecer somente um pouquinho a mais que outras pessoas. Então, é com imensa gratidão por essa oportunidade de aprendizado e a gratidão imensa pelo amor do Mestre amado Jesus por nós, mesmo diante das nossas falhas, diante de tantas coisas feias que ainda fazemos, que possamos sempre carregar conosco esse sentimento e pensar mesmo nos passos de Jesus para conseguirmos nos melhorar e, quem sabe, né, abraçarmos realmente o nosso próximo, a humanidade, com um sentimento de desapego amoroso e que esse amor se expanda em todos os lugares e para todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Gratidão às equipes responsáveis por esse estudo e que possamos nos encontrar na próxima quarta. Um beijo a todas, Deus graças a quiser. Deus. Muito obrigada. Eu só vou parar de gravar. E parar de gravar.